Leitura do Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor e grande poder, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente, que dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma nenhuma outra nação, e, quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Quero destacar aqui o versículo de número 11, para que todos meditem durante a semana. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Vamos cantar o hino 75. Nosso irmão Wellington vai ministrar. Nós pode chamar o Wellington para puxar aqui. Vamos ficar de pé, irmãos, para invocar a presença do Senhor nosso Deus através desse hino. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde implora a tua graça que, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber.
e mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, nós vimos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Consola os Teus, Espírito Divino, desfaze a dor dos pobres corações, e com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero deixar aqui uma pequena lembrança para todos nós. Isso serve para mim também, não é só para os irmãos. Não. Como prestar culto a Deus. Chegue 5 minutos antes do início do culto. Sente-se bem na frente e fique em silêncio. Prepare-se para o culto, esperando grandes coisas de Deus. Participe de todos os atos do culto. Ore, cante, leia a Bíblia, medite e contribua. Agradeça a Deus as bênçãos recebidas. Confesse a Deus os seus pecados. Aceite o perdão divino. Escute em silêncio. Procure discernir em cada ato do culto a mensagem de Deus para a sua vida. Submeta-se alegre e voluntariamente à vontade de Deus. Reconsagre os seus dons e talentos, a sua vida ao serviço de Deus. Transmita a outra pessoa, após o culto, o que você aprendeu na casa do Senhor. Amém? Agora nós vamos para o Ministério da Música. Amém, meus irmãos. Se coloque de pé. Como é bom podermos estar juntos na casa do Senhor para adorarmos ao nosso Deus. A Bíblia fala que quando nós nos reunimos, o Senhor, Ele está presente sobre nós, e o Senhor habita em meus louvores. Nós podemos celebrar ao nome do nosso Deus. Então, se você não teve a oportunidade ainda, dê um sorriso para essa pessoa que está ao teu lado. Talvez você ainda não cumprimentou alguns dos nossos visitantes que estão aqui hoje também. Você tem essa oportunidade nesse momento de cumprimentá-los, de agradecermos ao Senhor e adorarmos ao nosso Deus juntos. Amém? E nós podemos começar esse tempo declarando que nós estamos perante a presença do nosso Deus. O nosso Deus que está conosco, que nós estamos aqui para adorá-lo. Então que seja esse o nosso desejo ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande.
Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que foi rasgado nos dá a oportunidade de entrar neste lugar de adoração perante o nosso Deus. Só lá já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te esse véu que nos deu livre acesso ao Senhor também nos permite adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso louvor, adoração, engrandecendo aquele Deus que é exaltado sobre todas as coisas, que é entronizado sobre todas as coisas, declarando que nós podemos exaltar porque Ele é santo para todo sempre. Ele é santo em todos os momentos. E nós podemos exaltar ao nome do nosso Deus. O nosso Deus é santo. Ele é exaltado. E nós, como corpo de Deus, podemos adorá-lo e exaltar ao nome do Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, Quem foi
perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e governos. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santos, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu povo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos acha mesmo nos momentos onde estamos longe dele, onde estamos nos becos, nas ruas. Nós podemos adorar que nós temos um Deus que é tudo que nós esperamos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos os nossos corações perante o Senhor, ó Pai. E o nosso desejo, Espírito Santo, é que o Senhor possa mover os nossos corações, porque nós desejamos viver e compreender que tudo que temos de mais precioso está no Senhor, Pai. Senhor, não é uma opção para nós, mas você é a única escolha para vivermos a vida que queremos viver em Ti e que glorifique ao Teu nome, Pai. Por isso nós nos rendemos ao Senhor neste tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão. Amém, queridos. Eu quero convidar as nossas crianças para estarem aqui à frente. Vem, Laurinha. Vem, Mari. A Marilene vai ministrar as crianças hoje. Que bênção, gente. Glória a Deus. Tem nas suas mãos, meus irmãos. Vamos orar por elas. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pela vida do Senhor sobre cada uma dessas crianças queridas. Pai, nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, para que a sua graça, o seu poder, a vida do Senhor possa alcançar mesmo cada uma delas. E que nesse tempo onde serão ministradas pela palavra do Senhor, por meio da Marilene, que elas possam ser ministradas, tocadas e crescer no Senhor. Esse é o nosso desejo para elas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Podem sair com a tia Marilene. Nós que permanecemos aqui, queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no texto de João, capítulo de número 4. Se vocês perceberem, né? Texto que nós leremos hoje, nós cantamos uma boa parte dele na nossa canção. Mas João 4, texto conhecido como sendo o texto onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Mas nós temos conversado sobre esse texto já há algum tempo, e eu nunca consegui passar para a segunda parte desse texto, que para mim eu acho uma das mais importantes, para que a gente compreenda a missão de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. E hoje nós estamos no quarto domingo. O quarto domingo é um domingo que nós sempre falamos sobre missão, nós pensamos sobre como Deus direciona as nossas vidas para vivermos a missão do Senhor, para desfrutarmos da missão do Senhor. E eu quero te convidar
a ler esse texto, então, da parte do meio para o final. Quero te convidar a ler a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. João 4, a partir do verso número 15. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise voltar aqui para tirar essa água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com o mestre: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque sabemos que é o seu Espírito que derrama graça sobre nós. Nós queremos neste tempo, Espírito Santo de Deus, sermos ministrados pelo Senhor, que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e frutificar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Esse é o nosso desejo como sua igreja. Toma-nos nas tuas mãos. Amém e amém. Amém, queridos. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós enxergamos um texto de uma mulher que, como nós já vimos algumas vezes, passou por diversos dilemas. Aqui, no contexto da época, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, mas só para trazer um panorama daquele texto, Jesus ele tinha que ir até uma cidade específica. Ele estava saindo de Jerusalém, ele estava indo até a sua cidade. Para passar no meio do caminho existia a tal de Samaria, ou a cidade de Samaria, em qual Jesus se encontrou com essa mulher na cidade de Sicá, que era uma das cidades da região de Samaria. Era como se fosse a região de Campinas, ou o circuito das águas, e Jesus passou
por amparo. Ele ia em direção ao circuito das águas, ele tinha que passar por ali, ou ele tinha que fazer um caminho mais longo. E presta atenção, todos os judeus naquela época, ao invés, é como se nós estivéssemos saindo de Campinas, e nós tivéssemos que chegar em Águas de Lindóia. No contexto da época, nenhum judeu passaria por Amparo, porque Amparo, sendo uma das cidades samaritanas, era uma das cidades que eles consideravam um povo misto, misturado, e para o judeu isso era muito sério, porque no tempo do exílio, quando o rei sírio toma Samaria, a primeira estratégia que ele faz é matar os homens, colocar homens de outras terras, para que os homens pudessem estar naquele lugar, e aí então misturassem o povo já não era mais um povo judeu puro, e isso era muito sério para o povo judeu. Naquele contexto, então, depois de ter essa perspectiva, Jesus ele fala, olha, é necessário, ele começa o texto assim, capítulo 4, versículo 1 e 2, Jesus começa falando, olha, é necessário passar pela Samaria. E Jesus contraria todas as óticas, ele passa pelo lugar que nenhum judeu passaria. Gente, se vocês olharem em João 8, quando vão xingar Jesus, o povo xinga de Jesus de samaritano, seria mais ou menos quando chamar alguém de corintiano hoje em dia. Xingamento grave, assim, daqueles bem complicados. Perdão aos corintianos, nós estamos juntos, tá aí, mas vocês nasceram corintianos, né? Que tristeza. Mas agora voltando para cá, o xingamento daquela época corintiana era mais ou menos, o samaritano era mais ou menos essa rixa que hoje em dia existe nos meios dos times de futebol, ou que existe no meio de outros lugares, em ambientes mais barristas. Se você perguntar para Amanda, eu confundo muito, gente, os nomes. Eu tenho uma grande crise com isso. E a Amanda, sempre que eu vou falar Uberlândia, sempre que eu vou falar Uberaba, errei de novo. Sempre que eu vou falar Uberaba, eu falo Uberlândia. E aí ela fala, mas já foi 4 anos e você continua errando. Ainda? Continuo. E a mesma rixa, seria mais ou menos como você falar que a Amanda veio de Uberlândia, ela vai querer te bater. Porque ela várias vezes tenta me bater quando eu falo isso aí. Mas como você vê, o contexto da época, você falar de um samaritano, ou falar que ia passar por Samaria, era uma ofensa para um judeu. Mas Jesus, ele olha naquele contexto e ele diz que é necessário passar por aquele lugar. Então Jesus começa nesse contexto a passar por aquele ambiente. E aí naquele ambiente, o seu Jesus, ele sente fome, e os seus discípulos, junto com ele, vão até a cidade. Jesus fica sozinho ali naquela cidade estrangeira. E ao ficar sozinho, ele fica à beira de um poço. Se você ler lá o texto de Gênesis, em Gênesis 28, é um poço que o pai Abraão, Isaac, entrega para Jacó, e Jacó deixa então para as próximas gerações. E nós lembramos, tem uma historinha, né, que eles vão entulhando poços, e aí vai atirando, entulha outro, abre outro, e é esses poços que o contexto está dizendo. Jesus chega nesse poço, ele se assenta, então aparece uma mulher, e tem uma coisa interessante, gente, naquele contexto, as mulheres eram quem tirava a água dos poços, as mulheres que eram consideradas as pastoras da época, eram as mulheres que cuidavam dos rebanhos, era uma profissão. Se você olhar no Antigo Testamento, Rebeca conheceu Jacó porque ela estava cuidando das ovelhas do seu pai, Raquel, a mesma coisa. Aí depois que as mulheres se casavam, os seus maridos assumiam junto com ela esse ofício da época. Então essa mulher que chega, mas tinha uma questão do horário, aquela mulher, ela foi no horário impróprio, porque normalmente as mulheres puras, consideradas mulheres de boa índole, de boa família, elas iriam ou às 8 da manhã, das 7 às 8 da manhã, ou das 5 às 6 da tarde, e aí os vigias cuidavam delas, tinham todo um contexto de proteção. Aquela mulher estava aí no horário mais ou menos do meio-dia, um sol danado, e isso já denominava para ela que ou ela era uma mulher prostituta, ou ela era uma mulher que não tinha uma boa índole na cidade. E aí nesse contexto, é exatamente nesse contexto, que Jesus então começa a conversar com essa mulher. Lembra o contexto da mulher? Mulher com uma índole duvidosa, e Jesus não sabia, ou Jesus sabia, mas o texto não faz a dimensão se ela era prostituta ou se era, mas o texto fala que ela tinha uma péssima índole, que ela não era reconhecida a sua índole na cidade.
Da mesma forma, era uma samaritana, e aí os judeus, os samaritanos, até na discussão que ela tem, a primeira pergunta que ela faz: tu sendo judeu, vem falar, pedir água para mim, que sou samaritana? Você está louco? E nesse contexto, Jesus então começa a conversar com essa mulher. E presta atenção, gente, porque essa mulher, ela tinha grandes crises. E Jesus, com um encontro, transforma a vida dessa mulher numa das maiores missionárias que já existiu, nos ambientes mais inóspitos que já existiram. Porque o próprio Jesus, ao falar sobre si, em relação a Jerusalém, que era o seu povo, ou em relação a Galileia, que era a sua região, ele falou: olha, é verdade, os profetas não têm honra na sua própria casa. E Jesus transforma nessa mulher, cheia de crises, dificuldades, dilemas, numa missionária em um encontro, um contato com Jesus, e ela tem a perspectiva de vida transformada. E presta atenção que Jesus não alivia para ele em nenhum momento, porque tem aquela discussão. Ela fala: olha, tu sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Jesus olha para ela e fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água da vida e ele te daria. E aí ela fala: olha, mas você não tem como tirar água desse poço. Aí Jesus olha para ela e fala: então, você não entendeu, vou repetir, mulher, entenda uma coisa: essa água que você bebe, que você vem buscar, voltará a dar sede novamente. Mas, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E Jesus, ao olhar para essa realidade, essa mulher fica impactada com isso. Foi da parte que nós começamos a ler. Essa mulher então é impactada por esse ambiente. Ela fala: dá-me dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Pensa a vergonha na vida dessa mulher. Uma mulher que já teve 5 maridos, estava no 6º, e o texto aqui, eu gosto muito da NVI, porque ele traduz algumas versões de uma forma muito sábia e muito fácil para nós. O texto vai dizer que no verso 16, se eu não me engano, verso 18, diz assim, que esse que você vive, você disse bem, você já teve 5, e esse que você vive nem é o seu marido. E quando nós olhamos para essa perspectiva, Jesus, ele olha para essa mulher e ele não alivia. E eu gosto sempre de fazer você pensar sobre Jesus. Não tem compromisso com os band-aids que nós colocamos. Porque presta atenção, muitas vezes nós estamos com um câncer na nossa alma, e o pecado é um grande câncer, que tem o potencial de nos matar. O pecado, as nossas decisões erradas, os nossos vícios, as nossas crises, são grandes cânceres que nós assumimos para nós, e que muitas vezes nós achamos que vai ser bom para nós, mas Jesus, ele olha para essa mulher e ele fala: mulher, vai buscar o seu marido. Jesus, ele toca exatamente na ferida daquela mulher. Aquela mulher provavelmente não tinha uma boa índole, porque ela estava num ambiente onde, se você tivesse no segundo casamento, você já era desprezado. Imagina você ter 5 maridos, e aí você está no 6º, que não é nem seu marido, o desprezo que aquela mulher não deveria sofrer na sua própria cidade. E a partir disso, então, Jesus começa a ressignificar a história daquela mulher. Porque Jesus, ao olhar para essa perspectiva, aquela mulher, depois desse impacto, de entender que Jesus era algum bem diferente, ela fala: olha, vocês falam que tem que adorar aqui, você fala que tem que adorar ali, como que fica isso? Ele fala: mulher, entenda uma coisa, existirá um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. E aí ela pergunta: eu sei que quando o Messias chegar, ele vai revelar todas as coisas. E aí Jesus olha para ela e fala: então, mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E esse é um ponto que nós precisamos pensar nas nossas vidas, porque muitas vezes nós podemos passar a nossa vida buscando opções para uma boa vida, e aí na nossa cartilha de opções para uma boa vida, nós colocamos uma boa casa, uma boa família, temos uma boa igreja para congregar, temos pessoas e amigos que nós podemos conviver. E muitas vezes nós vamos elencando
ambientes onde nós dizemos, não, olha, se eu tiver essa vida, está tudo bem, eu vou estar tranquilo, eu vou estar em paz. E às vezes nós deixamos Jesus como uma das opções para realizar a nossa vida, ou como uma opção para realizar os nossos desejos de uma vida feliz. Talvez nós construímos e queremos um Jesus que realize os nossos desejos e as nossas vontades, para que nós tenhamos a vida que sonhamos. E aí Jesus olha então para aquela mulher e fala, mulher, entenda uma coisa, eu não estou interessado em cumprir e realizar os seus desejos, as suas vontades, mas eu desejo realizar a vontade do meu Pai, e o meu Pai que me enviou, Ele te faz entender que o propósito dele é maior do que tudo que nós podemos sonhar. Nós precisamos pensar dessa forma como igreja, porque muitas vezes, como igreja, o nosso relacionamento com a cidade, o nosso relacionamento com a missão de Deus, é o relacionamento igual os discípulos tiveram. Porque ao olhar nesse panorama, e eu fiz questão de ler adiante, chegam os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, lembra do contexto da mulher que não tinha fama na sua cidade, que estava indo buscar água num horário que ninguém iria, todo esse contexto trágico. E aí chegam os discípulos, 12 discípulos, judeus, puros, que estavam caminhando com Jesus há algum tempo, estavam vivendo algumas experiências com Jesus, e foram buscar comida na cidade, e voltaram com comida, mas sozinhos. Que tragédia é vivermos uma vida onde buscamos da cidade o alimento, e não buscamos ser alimento para a cidade, e não buscamos ser bênção para a cidade. Os 12 discípulos entraram na cidade de Sicar, saíram da cidade de Sicar, e não trouxeram ninguém para Jesus, gente, nem um endemoniado para Jesus curar. E olha que endemoniado tinha bastante, nem um manco, um coxo para Jesus curar. Preste atenção como muitas vezes nós nos relacionamos dessa forma. Às vezes nós olhamos para essa mulher samaritana, ou para as pessoas que são de má índole na nossa cidade, ou para as pessoas que estão em dificuldades, ou passando por vícios, passando por lutas, e nós, como discípulos de Jesus, achamos e falamos, nossa, eu sou muito melhor que essa mulher, eu sou alguém muito bom, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa casa, as pessoas me conhecem. E muitas vezes nós entramos na cidade, saímos da cidade, entramos no trabalho, saímos do trabalho, entramos nas famílias, na nossa casa, saímos da nossa casa, só para receber bênção deles, e nunca para compartilhar do amor de Deus. E essa mulher cheia de crises, o texto no versículo de número 28, o texto vai dizer que aquela mulher, ela tinha ido buscar água naquele lugar, ela tinha buscar algo para matar a sua sede, mas o verso 28 diz que ela, deixando o seu cântaro, voltou para a cidade e disse ao povo. Preste atenção nesse relacionamento, porque muitas vezes nós nos relacionamos com a nossa cidade desse jeito, igual os discípulos, querendo tomar algo da nossa cidade. E essa mulher, com um encontro com Jesus, ela teve uma vida completamente transformada, porque ela não foi acariciada nos seus dilemas, mas Jesus não se preocupou em tratar. Gente, Jesus não mandou aquela mulher para o Cote, porque tem um cara muito famoso lá em Curitiba, o Cote, que ele trabalha muito sobre essa questão de casal, sobre cura da alma, sobre esses ambientes, e às vezes nós vamos e vemos muitos crentes saindo das cidades, indo lá para ser curado. Mas entenda uma coisa, Jesus, ele em uma única conversa, ele não se preocupou com os dilemas dela simplesmente, mas ele falou: mulher, olha, o seu problema não são os seus dilemas, mas é a sua vida sem propósito e significado. Então entenda uma coisa, encontre com a verdadeira satisfação e viva uma vida diferente. E quando nós pensamos sobre isso, a minha pergunta para os irmãos é: será que nós temos encontrado a verdadeira satisfação em Cristo? Será que temos estado satisfeitos no nosso Senhor? Na sexta-feira nós estávamos conversando, na quinta-feira, perdão, eu e a Marilene
em um ambiente, nós estávamos pregando o evangelho em um lugar, conversando depois, e aí a Marilene me perguntou e falou assim: pastor, por que será que as coisas acontecem dessa forma, dessa outra? Eu disse: Marilene, eu contei uma historinha para ela. Eu falei: Marilene, tinha uma história de um ator americano, muito famoso, e de um pastor que os dois cresceram no mesmo colégio. Ele era um pastor muito simples, uma igreja muito humilde, e esse ambiente, uma igreja que parecia que nada ia para frente. E aí então esse pastor dessa pequena igreja, ele encontrou com o seu amigo de infância, e aí ele perguntou para o seu amigo de infância, ele falou: olha, o que acontece que você hoje é milionário, tem carrão, tem tudo isso que você tem? Aí aquele jovem que era descrente, um endemoniado, um cara que estava à mercê do diabo, ele olha então para aquele amigo, ele fala: olha, entenda uma coisa, eu vendo a maior mentira do mundo como se fosse a maior verdade do mundo, e você compartilha da maior verdade do mundo como sendo a maior mentira do mundo. E muitas vezes nós cristãos estamos entrando para as nossas cidades, estamos saindo dos ambientes do culto, dos ambientes com Jesus, indo trabalhar, indo para o mercado, indo fazer qualquer coisa, querendo receber algo das pessoas e não entendendo que nós temos muito para compartilhar a partir daquilo que nós recebemos de Deus. Mas isso passa pelo nosso coração estar satisfeito no Senhor, porque senão nós teremos a tendência de pregar o evangelho como mentidores. E gente, temos dificuldades? Temos, com certeza. Se converter vai nos livrar das lutas? Não vai nos livrar das lutas. Se converter vai nos livrar da tempestade? Não vai nos livrar da tempestade. E se algum pastor, se algum cristão te falar isso, ele estará mentindo para você, porque a Bíblia fala isso de uma forma muito clara. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Mas a grande questão é: será que nós temos compartilhado, mesmo em meio às nossas lutas, da satisfação e da alegria do nosso Senhor? Porque, gente, as pessoas do mundo têm vivido lutas tremendas. Eu compartilhava nessa última, no estudo bíblico, sobre uma jovem de 12 anos que nós encontramos e que estava contando das dificuldades e aquilo que quebrou, que ela olhou com 12 anos de idade e ela falou assim para mim e para algumas pessoas que estavam perto dela, falou: pastor, eu acho que Jesus não me ama mais. É uma menina cheia de crises, dificuldades, lutas na família, os pais separados, várias outras questões. Primeiro que na oração, ela pediu oração para o pai dela, para que o pai dela pudesse cuidar melhor dela, e aqui já me quebrou. Eu falei: meu Deus do céu. Aí na segunda fala que ela falou: pastor, eu não sei se Deus me ama mais. Eu falei: por quê? Falou: porque por causa das coisas que eu faço. Ela: o que eu faço? O que você faz? É porque eu me mutilo, eu me corto. E eu falei: Deus, uma menina de 12 anos tem sofrido dores tremendas, e muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, nós queremos desesperar, e essa menina só está me perguntando se Deus ainda ama ela. Mas preste atenção no que esse texto está falando. Esses 12 homens entraram numa cidade, eles tiveram coragem de só comprar comida e não trazer ninguém para o próprio Messias que estava caminhando com ele, enquanto aquela mulher deixou o seu cântaro, que representava as suas necessidades, e foi pregar o evangelho, foi compartilhar da graça de Deus. E a grande pergunta para nós é: quem temos sido? Será que no nosso dia a dia nós temos tido a alegria e a satisfação do nosso Senhor? Será que o nosso coração está cheio de satisfação, de vida, de alegria do nosso Senhor, independente das dificuldades? Porque, gente, dificuldades as pessoas aí no mundo têm tido também, lutas as pessoas no mundo têm tido também, crises as pessoas no mundo têm tido também, e o pior, eles têm tido lutas, dificuldades, crises, sem Jesus. Eles têm tido lutas, dificuldades, crises, e eles não podem olhar para ninguém orar por eles.
Eles têm tido lutas, dificuldades, crises, eles não podem dobrar os joelhos dele e sentir o Espírito Santo com ele. Mas muitas vezes nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades e para as nossas crises, nós nos afundamos nela, dizendo: ai, Deus não me ama, Deus precisa mudar, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso ser mudança dessas coisas. Enquanto essa mulher, ela se posicionou, e o posicionamento dessa mulher salvou uma cidade inteira. O texto final, a continuidade desse texto, aquela mulher, depois de tomar uma decisão, ela voltou para a cidade, chamou todo mundo para ir ver Jesus. E o texto fala que a cidade inteira foi ver o Jesus que essa mulher falava. Isso precisa mexer com o meu e o seu coração, porque muitas vezes nós não encontramos satisfação no nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos igual os discípulos, tendo Jesus no coração, mas não compartilhando desse Jesus. Enquanto nós temos uma mulher que por um encontro teve uma vida transformada, e o texto diz que aquela cidade foi impactada, a cidade toda veio ver quem era esse Jesus que estava falando com aquela mulher. E a grande decisão que precisamos tomar é deixarmos Jesus ser a nossa fonte de tudo que precisamos. Nós cantamos isso nessa última música, dizendo: Tu és por quem a minha alma esperou, Tu és a fonte da vida que me resgatou. Mas muitas vezes no nosso dia a dia nós esquecemos disso, e aí nós vamos trabalhar, e às vezes nós olhamos e falamos: Deus, que desgraça está a minha vida, que fora de graça, porque desgraça não é o xingamento, gente. Desgraça significa fora da graça. Deus, que vida terrível que eu estou vivendo, as coisas nada parece dar certo, e aí nós vivemos uma vida, igual aqueles vídeos antigos que tinham céu, sou vida, desespero. Enquanto nós temos em Jesus, ou deveríamos ter em Jesus, a fonte da vida que me resgatou e que te resgatou, a fonte da nossa satisfação. Mas às vezes nós preferimos beber em outras fontes. Às vezes nós preferimos beber na fonte do pessimismo. Às vezes nós preferimos beber na fonte dos nossos vícios. Às vezes nós preferimos beber na fonte dos nossos jeitões. Às vezes nós preferimos beber nas fontes que nós mesmos construímos, que não nos levará a lugar nenhum. Enquanto Jesus está dizendo para mim e para você, igreja, povo de Jesus, venham em mim e bebam da fonte de água viva. Essa fonte que nos trará satisfação. Tem um livro que, desde quando eu escutei essa história, isso me impacta, e tem me impactado há muito tempo. Teve uma jovem, e eu quero te fazer pensar sobre duas histórias de pessoas que viveram sobre essa perspectiva. A primeira história é uma história de duas americanas, Rachel Scott e a amiga dela, mas Rachel Scott foi a que escreveu num diário. Elas sentiram de Deus um comissionamento, um chamado de Deus para elas irem pregar na Filipinas. Mas Deus deu uma visão para elas duas, e a visão que Deus havia dado para as duas, elas tinham 16 anos, sabe, todas as orientações, todos os negócios. E aí um grupo da igreja dela ia para Filipinas, e elas sentiam de Deus de ir junto. Então elas se candidataram para ir, e Deus deu uma visão para elas. E na visão Deus mostrava para elas que elas não voltariam daquele lugar, que lá naquele lugar elas seriam estupradas, os criminosos daquele lugar fariam coisas horrendas com elas, e elas ficariam e morreriam naquele lugar. E ela escreveu isso no seu diário, e ainda assim ela falou: Deus, se o Senhor está me mandando ir, se o Senhor não me der uma ordem para não ir, eu vou, entendo que é direcionamento do Senhor. E elas foram. Chegando lá, eles foram evangelizar numa prisão, e na prisão aconteceu uma rebelião. Os presos pegaram todo o grupo dela e começaram a espancar homens e mulheres, eles começaram a estuprar, começaram a fazer coisas horrendas com eles.
E aí, depois de um final de semana inteiro de tristeza, de dor, aqueles jovens, desde quando eles começaram, eles tomaram uma decisão de que eles não iam murmurar, mas que eles iam adorar a Deus. Você imagina, 72 horas, aqueles jovens sendo estuprados, espancados, surrados e adorando ao Senhor, e eles começavam a cantar, a louvar a Deus naquele lugar inóspito. Aquela jovem, então, depois de 72 horas, a polícia decidiu entrar naquela prisão, e eles entraram, os homens, não tinha câmera para lugar nenhum, aqueles homens, aqueles presidiários colocaram eles na frente, e eles atiraram coisas dos policiais, os policiais acharam, já chegaram atirando e mataram a grande maioria daqueles jovens. Alguns ainda sobreviveram, mas aquelas 2 meninas foram mortas a tiros pelos policiais naquele momento. A mãe dela achou o diário dela na mesa de cabeceira, uma semana depois que conseguiram trazer os corpos para os Estados Unidos, a mãe dela achou a caderneta dela, o diário dela, e começou a ler no diário. A mãe dela leu o diário dela no dia do funeral, ela falou: olha, minha filha, ela foi para Filipinas, mas ela escreveu algo para nós no seu diário. E aí então Rachel Scott escreveu exatamente assim: o Deus nos deu uma direção e uma visão. A direção é que nós deveríamos ir para Filipinas. A visão é que nós não voltaríamos, seríamos estupradas, violentadas, e que morreríamos naquele lugar. E a frase final daquela mulher me impacta toda vez, porque ela diz: do que me importa se pelo menos um daqueles presidiários se encontraram com Jesus, já terá valido a pena. E aquilo me impacta, porque muitas vezes nós lidamos com as nossas dores, e com os direcionamentos de Deus, e não com o propósito de Deus para nós. E uma outra história, eu encerro com ela, de uma menina, eu já contei isso algumas vezes, que ela se converteu num país muçulmano, e uma garotinha de 12 anos de idade foi com a tia para a igreja. A tia era cristã, e os pais de família muçulmana não aceitavam, mas a tia levou para uma igreja, e com um culto ela decidiu se apaixonar por Jesus, viver uma vida com Jesus. Então ela chegou em casa e ela falou: pai, virei cristã. O pai falou: você não vai virar cristã, nós somos muçulmanos, e você não vai virar esse negócio aí, isso é contra a lei e todas as outras coisas, e bateu nela. No outro dia ela falou: pai, eu virei cristã. O pai dela bateu nela de novo. No outro dia, depois de 2 semanas, aquela menina de apanhando todo dia que ela falava isso para o pai dela falou: tá bom, você pode virar cristã, mas toda vez que você voltar do culto, você vai tomar uma surra. Ela falou: só isso? Tá bom. Todo dia, uma cidade pequena, num ambiente onde tinha culto quase todos os dias, e todos os dias que ela era na igreja, o pai dela cumpria a promessa, e batia nela. Depois de 1 ano, ela sendo cristã, lá naquele lugar, ela foi convidada para se apresentar, ela tinha uma voz linda, foi convidada para se apresentar. A tia dela fez um vestidinho branco para ela, coisa mais linda do mundo. E aí então ela se apresentou, todo mundo da igreja impactado, abraçando ela, cantando com ela. Na hora que ela estava saindo, o pai dela não esperou ela em casa, mas na sarjeta da igreja, o pai dela pegou aquela criança, começou a bater nela, pegava na perninha dela e batia de um lado para o outro, e uma das batidas bateu no crânio dela, no meio fio, e abriu o crânio dela. E aí os membros da igreja vieram, tiraram o pai, aí já a tia pegou a menininha, colocaram ela num banco da igreja, tiraram o vestidinho dela, colocaram ela enrolaram num pano e deixaram ali, ficaram para ela ficar quentinha. E aí a menininha tinha lapsos de sono, de sumia, né, e voltava, e ela, toda vez que ela voltava, ela perguntava: de tia, cadê meu vestidinho? E a tia: menina, não te preocupa com o vestido não, fica bem, acorda, não dorme, tal, todo aquele desespero. E aí passou 2, 3 vezes ela perguntando: tia, cadê meu vestidinho? Na 4ª vez que ela pergunta, ela está com um sorriso no rosto lindo, e a tia dela escreve isso no diário dela, contando a história. O sorriso era algo belíssimo daquela menina. E aí a tia dela pergunta para ela: por que você está sorrindo? Ela falou: tia, eu vi Jesus, cadê meu vestidinho? E aí aquela tia pergunta: mas por que você quer ver seu vestidinho? Ela falou: tia, Jesus me disse que eu não vou mais acordar.
E eu quero entrar na glória e mostrar para Jesus, da mesma forma como ele teve a coragem de morrer por mim naquela cruz. Eu tive a coragem de viver por ele, esse 1 ano que eu sou convertido, e morrer por ele. Por isso que eu quero meu vestidinho para mostrar para ele. E aí então aquela tia pegou o vestidinho, entregou na mão daquela menina, e aquela menina faleceu. Mas quando nós olhamos para isso, eu volto à pergunta: quem temos sido em relação à nossa cidade? Quem temos sido em relação a Jesus? Será que nós temos conseguido encontrar satisfação no nosso Senhor? Porque os discípulos, nesse momento, até então, Jesus era simplesmente alguém que dava algumas coisas, bonzinho, gente boa, mas eles não compartilhavam desse Jesus, eles não viviam esse Jesus. Mas aquela mulher encontrou com Jesus que era a satisfação dele, e ela impactou uma cidade. Será que nós temos encontrado com Jesus que é a nossa satisfação? Que independente das lutas, das dificuldades, dos dilemas que nós podemos passar, nós temos a certeza de Jesus que nos salvou, é o mesmo Jesus que completará a obra, e independente das lutas, nós prosseguiremos compartilhando desse Jesus, alegres em tudo o que Ele tem feito a nós. Que essa talvez é a grande questão da nossa vida: ou nós nos encontraremos no propósito que Deus tem para nós, ou nós sairemos rodando, procurando satisfação em qualquer coisa, em qualquer fonte, em qualquer lugar, ao invés de encontrarmos em Jesus, que nós já dizemos professar. E com Jesus, independente das lutas, independente das dificuldades, nós saberemos, estaremos seguros do Senhor. Aquela musiquinha antiga, nós cantávamos: com Cristo no barco vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Tem tempestades? Independente das tempestades, com Cristo no barco, nós iremos muito bem. Temos dificuldades? Independente das dificuldades, temos dilemas, temos crises. Se Cristo for o centro da nossa vida, for a fonte onde nós nos alimentamos, a nossa vida será diferente. As pessoas do nosso lado perceberão isso. Nós começaremos a compartilhar desse Evangelho, nós seremos ministrados por esse Espírito Santo, e a nossa vida alcançará lugares para a honra e glória do Senhor que nós nunca alcançamos. E eu volto à pergunta: será que nós temos procurado em outras fontes, ou nós temos procurado no Senhor Jesus? Será que nós temos procurado em fontes aleatórias, ou nós temos procurado na única fonte que pode satisfazer verdadeiramente a minha e a sua vida? Que eu poderia contar milhares e milhares de histórias e mais histórias de cristãos que encontraram essa fonte e que nunca mais foram os mesmos. Tiveram lutas, com certeza. Tiveram dificuldades, muitas. Tiveram tormentos, crises, muitas. O próprio João que escreve esse texto. João, quando ele vai morrer, o imperador da época, Domiciano, joga João num caldeirão. E João sobrevive a esse caldeirão, mas cheio de bolha. E o Domiciano, doido da vida, porque tinha que ter matado aquele homem naquele caldeirão, ele então exila João na ilha de Patmos. João, a escrever o livro de 1ª, 2ª, 3ª carta de João, ele escreve, ele diz: filhinhos, amem uns aos outros. E ele começa a escrever daquele texto depois de ver coisas terríveis. E a grande pergunta: será que Jesus mudou, gente? Será que a fonte da vida se transformou? Ou é nós que não temos mergulhado nessa fonte? Ou é nós que não temos vivido nessa fonte? Eu tenho certeza que Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o convite de Jesus é o mesmo: encontrem satisfação em mim, e vocês não precisarão mais se satisfazer nessas outras fontes que você tem buscado.
nessas outras fontes que só te satisfazem por um momento, nessas coisas que só satisfazem a sua vida por um momento. Encontrem satisfação em mim, e vocês não precisarão mais buscarem outras fontes. Esse é o convite de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento, meu irmão. Eu quero te convidar nesse momento para que você ore comigo. E eu quero te convidar, meu irmão, para que você apresente seu próprio coração ao Senhor. Porque se tem uma coisa que eu tenho entendido é que ninguém, a não ser Deus, conhece o nosso coração quanto nós mesmos conhecemos. Nós somos especialistas em guardar entulhos no nosso coração. Nós somos especialistas em colocar um monte de coisa no nosso coração, e muitas vezes nós não decidimos e não nos mostramos para Deus, não nos revelamos para o Senhor. E o convite de Deus para nós nesse tempo é para que nós possamos nos render a Ele. Então eu quero te convidar a você ter um momento para que você possa apresentar o seu próprio coração ao Senhor. Se você tem buscado em outras fontes, esse é o momento de você se posicionar e orar a Deus. Eu não quero orar por você nesse primeiro momento, mas eu quero que você ore para o Senhor, porque eu mesmo vou fazer a minha própria oração. Mas eu quero te convidar nesse momento a apresentar perante o Senhor. Apresente mesmo o seu coração perante o Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos nós aqui, a sua igreja, Pai, com os nossos dilemas, dificuldades, crises, lutas, clamando ao Senhor para que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar, Espírito Santo de Deus, nos ajudar, papai, porque muitas vezes nós não nos desfrutamos e não nos deleitamos no Senhor. E o salmista já dizia lá no Antigo Testamento que se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós tivermos a nossa satisfação no Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Mas muitas vezes, Pai, nós vivemos uma vida procurando em tantas fontes, mas não procuramos no Senhor, Deus. Isso é vergonha para nós, porque nós não estamos satisfeitos no Deus que nos transforma e que pela graça inunda as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, o nosso clamor é que o Senhor possa tocar os corações nessa noite, para que nós possamos estar satisfeitos no Senhor e termos o nosso propósito contigo reestabelecido, Pai. Espírito Santo, não nos deixe viver por qualquer coisa ou em qualquer ambiente buscando qualquer coisa, mas nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Por isso, Deus, nos faça, por meio da sua graça, sermos inundados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos viver para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. E Espírito Santo, nesse tempo nós queremos também clamar em nome de Jesus. Tira, Deus, o nosso prazer em coisas que não nos levam a lugar nenhum. Tira, Deus, o nosso prazer em coisas que não nos satisfazem, mas só nos distraem, coisas que só nos satisfazem por um momento.
mas nós queremos mesmo ter a nossa satisfação no Senhor, que é quem em todo tempo nos dará uma vida abundante, Pai. Por isso nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vivermos para glorificar ao Senhor. E em todo o tempo, Jesus, que a sua graça, o seu poder possa estar e permanecer sobre nós. Toma as nossas vidas e os nossos corações, papai. Toma mesmo as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E que em nome de Jesus a sua graça possa inundar-nos da vida que o Senhor tem para nós. E que nós possamos pregar o teu evangelho, tendo a certeza que aquele que nos chamou é aquele que nos inunda e nos leva para uma vida abundante. E que nos ensina a compartilhar dessa verdade que é o evangelho do Senhor e a viver satisfeitos no Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo como sua igreja, Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Aleluia, queridos. Eu quero convidar a acompanhar comigo os avisos. Ana vai compartilhar aí para nós. Pode compartilhar. Na terça-feira nós teremos o nosso culto de oração a partir das 19h30. Tem sido extraordinário, tem sido muito bom termos essa oportunidade de buscarmos a Deus juntos, de vivermos a graça do Senhor juntos. Deus tem se manifestado através de nós, e nós temos continuado a buscar ao Senhor, tem sido muito bom. Então, se você não tem vindo, é um convite para que você possa estar também participando desse tempo conosco. Pode passar. Quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. E o nosso estudo bíblico, nessa semana agora, nós encerramos aquele estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, e agora nós começaremos a nossa revista sobre isso. Então, se você ainda não pegou a sua revista, me procure no final desse culto, que aí nós entregaremos ainda as que faltam. Se precisar pedir mais, nós pediremos mais também. Se você desejar, se você ainda não tem participado, é um tempo para que nós participemos. É pelo Meet, então é pelo Google Meet online, e tem sido um tempo extraordinário. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos um estudo que era para gastar aí uma hora e meia, 2 horas no máximo. Nós gastamos 3, porque foi fluindo o assunto, o tempo foi passando muito rápido, né? Quando a gente está junto, o tempo vai encurtando. Mas que bênção tem sido esse tempo, que você possa se envolver também. Então nos procure para que você possa também participar, pegar a revista. A nossa revista continuará sobre o tema do Espírito Santo. Então nós falaremos ainda muito sobre esse tema do Espírito Santo, porque nós entendemos já há algum tempo que nós somos imaturos nesse assunto. E se o Espírito Santo, ele é Deus, e ele é a pessoa de Deus que se move através de nós nesse tempo que vivemos, nós precisamos conhecer e nos relacionar com o Espírito Santo. Então, se você deseja isso, entre conosco, quinta-feira. Você não está no nosso grupo, a gente normalmente manda as informações pelo nosso grupo do WhatsApp. Então, entre no nosso grupo, pegue o nosso boletim ali no nosso boletim tem um QR Code, ou me peça para mim, peça para Amanda, que depois a gente também te inclui no grupo, porque lá você recebe os links, lá você entra nesse ambiente também com a gente. Pode passar. Domingo que vem, aí temos uma mudança, né, que nós decidimos isso em concílio na semana passada. Nós ficamos aí, recebemos a notícia. Quem esteve aqui semana passada percebeu o dilema que foi, né? Em algumas questões, nós tivemos um ensaio de uma escola, além de todos os dilemas naturais. Na semana passada, especificamente, tinha um ensaio de uma escola de samba, gente, aqui na praça. Então, assim, foi complicado. Aqueles irmãos que estiveram aqui conosco, que bênção que você está de novo, você veio novamente, que bênção que eles estiveram visitando, que bênção que Deus deu essa graça para nós. Mas nós temos essa dificuldade, conversamos em concílio e decidimos que o nosso culto então começará às 9 da manhã. E aí tivemos um questionamento, né? Por quê? O nosso culto, nós normalmente temos o café depois do culto, mas agora o nosso café será antes do culto. Como eu tenho falado, gente, café da manhã ou comunhão, porque nós não estamos ali para comer. Então concorda comigo que a quantidade que a gente traz não é para você matar a sua fome,
Não é para você assim sair dali rolando e meu Deus do céu, porque eu comi demais e tal. Não é para isso. Mas por que nós temos nosso café? Porque nós acreditamos que nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Então o café é o tempo para você olhar para o seu irmão, que talvez você não tenha oportunidade de olhar aqui, perguntar como ele está, se está tudo bem, se está tudo certo, se a semana foi boa, tomando um cafezinho, descontraindo, sorrir, dar risada e chorar, se precisar chorar também. O café é esse tempo oportuno. Então nosso culto começará às 9 da manhã. E a primeira parte do nosso culto durará até as 9h30, que será a parte do nosso café, e a segunda parte começará a partir das 9h30, que é a nossa celebração. Então, nosso culto começará às 9h. Se você chegar aqui 9h30, eu vou puxar a sua orelha na semana que vem. Eu vou falar, gente, às 9h eu senti sua falta no café, não consegui te perguntar se você estava bem, se estava tudo certo, não consegui olhar para sua carinha. E os irmãos também vão fazer a mesma coisa. Então, beleza? Nosso culto vai ser divulgado assim, começará às 9 da manhã. Primeira parte dele com o nosso café, a segunda parte dele com a celebração do culto. Então esteja aqui a partir das 9. Se puder chegar até um pouquinho antes, é bom, que a gente já começa a organizar aqui as coisas, mas às 9 horas da manhã já estaremos aqui para começar o nosso culto. Amém? Então é isso. Além disso, gente, eu não tinha avisado a Amanda, mas era aviso que eu tinha anotado no outro documento aqui em relação a esse mês de dezembro, porque mês de dezembro é sempre um dilema, né? Sempre muitas coisas acontecendo. Primeira coisa, a nossa ceia vai mudar para o nosso segundo domingo. Então a nossa ceia não será no domingo que vem, primeiro domingo desse mês nós temos 5 domingos no mês de dezembro, e a nossa ceia vai ser mudada para o dia 8. Por quê? Porque domingo que vem é dia do concílio regional. Eu estarei no concílio regional recebendo a minha ordenação a presbítero, se Deus abençoar, então estarei recebendo a minha nomeação para reverendo, e a ordenação é exatamente no domingo de manhã. Então eu não estarei presente aqui, nós estaremos com os nossos irmãos, nosso culto, a Jennifer e José já estarão aqui, teremos também a Miriam e o Dayan aqui conosco também. Então nosso culto acontecerá normalmente, com todas as mudanças, com todas as coisas, mas a ceia é um dos ofícios que só pastor, no caso somente eu, posso ministrar aos irmãos. Então no segundo domingo teremos a nossa ceia. Primeiro domingo então teremos o nosso culto às 9 horas da manhã. Segundo domingo continuaremos às 9 horas da manhã e teremos a nossa ceia do Senhor. E orem pela gente também, que além de semana que vem ser o ordenação, também temos as nomeações, né? Como conversamos semana passada, pelo que nós temos sabido, que é conversado, está tudo certo para que fiquemos, mas a gente até o concílio, a gente fica aquele negócio, Deus abençoa para que fique mesmo, para que dê tudo certo. Então continuamos orando por isso, também orem por mim e para a Amanda, que estaremos lá. A Amanda estará trabalhando, eu estarei recebendo a ordenação a reverendo, e na outra semana, dia 8, nós faremos a nossa ceia do Senhor, isso mesmo. Então nós temos esses avisos especiais. Além disso, nós temos o dia 21, vai ser o nosso dia da igreja aberta. Então a nossa igreja aberta normalmente é no segundo ou terceiro domingo. Essa semana foi o quarto domingo também, esse mês. No mês que vem também será no quarto domingo, dia 21, porque nós estamos pensando em fazer algo diferente. Então estamos combinando com a Rosana e com a Mirna, que a Mirna sabe tocar flauta maravilhosamente bem, a Rosana também, as duas leem partitura, para fazer algumas músicas específicas para o Natal, porque vai ser na semana que antecede o Natal. E o nosso desejo é fazer esse igreja aberta sair um pouquinho para o centro, porque nesse dia é o dia que está fervo nas lojas, toda a loucura, porque é a semana antes do Natal. E aí nós teremos a oportunidade de alcançar mais pessoas, termos as nossas irmãs ali ministrando também a vida das pessoas, e nós poderemos ter esse momento lindo. Então, separe esse dia, porque quanto mais gente, melhor. Quando tem menos gente, dá tudo certo, mas quando tem mais gente, é muito mais gostoso. Então prepare esse dia 21, para que nós estaremos ali provavelmente vai ser na Pádua, nós vamos marcar aí o lugar para nos encontrarmos juntos, e aí teremos esse tempo lá também. Pode falar, Cléo. A Cléo estava querendo me antecipar, mas o último aviso é que no dia 22 nós faremos a nossa ceia de Natal. Então o nosso culto vai ser de manhã já,
Então já mudamos isso. E aí logo após o nosso culto, como fizemos no ano passado, nós faremos a nossa ceia de Natal aqui na igreja. Então se tiver algum convidado, se tiver algum familiar e quiser convidar também, está em ordem, pode convidar. E aí nós teremos aquele momento aqui todos juntos, cada um, da mesma forma que fizemos no ano passado, cada um traz um prato, né, de comida e uma sobremesa. E no ano passado sobrou muito, gente. Deus vai multiplicando as coisas, né? Que aí nós vivemos na prática o que é sobrar 12 cestos de comida, porque nós compartilhamos talvez mais do que trouxemos. Então que bênção que você possa vir para este lugar, se preparar. Então dia 21, igreja aberta, dia 22 a nossa ceia, porque o Natal esse ano caiu no meio de semana, né? Então nós teremos uma outra oportunidade de celebrar também como igreja, como família, celebrando esse tempo. Amém? São esses, gente. Mais algum aviso, Amanda? Uma coisa que você lembra? Não? Então se coloque de pé, queridos. Quero te convidar, meu irmão, como último ato desse culto, você a entregar os seus dízimos e a dízimo. Nós tínhamos, semana passada nós conversamos muito sobre isso no nosso conselho. Nós queremos mesmo que em todo tempo nós avancemos como igreja e começamos também a ajudar a outras igrejas. Esse é o nosso desejo. E as cotas, como falamos no nosso concílio, são esses ambientes, são esses momentos onde nós abençoamos outras igrejas, assim como nós também somos muito abençoados. E como eu tenho falado sempre, gente, dízimo e oferta não é momento de dor. Então ninguém está tirando nada de vocês, você não é obrigado a fazer isso. Mas é um momento de graça e de generosidade. Então o convite que nós temos é para com alegria, é o que Paulo fala em 2 Coríntios 9. Deus ama aquele que dá com alegria, não com peso, não com dor, não com dificuldade, mas celebrando ao Senhor nesse tempo. Então, enquanto o Ministério de Louvor estaremos juntos, declarando ao Senhor, eis aqui, eu quero te convidar nesse momento a você a trazer os seus dízimos, suas ofertas, lembrando que o quarto domingo é o domingo que nós enviamos esse recurso para a missão. Então todo recurso que entra é enviado junto com as nossas cotas para as campos missionários e tudo mais. Então posso trazer isso com alegria. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és socorro. Estenda suas mãos, vamos orar ao Senhor neste tempo. Pai, obrigado, Deus, por todos os dízimos, ofertas que foi colocado aqui, não só nesse domingo, mas durante todo esse mês, Deus. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada pessoa que tem compartilhado os seus recursos, para o crescimento da sua obra, para o alcance das pessoas, para a missão do Senhor que temos feito aqui, no nosso estado, no país e no mundo, Pai. E o nosso desejo, Senhor, é que em todo tempo, o seu poder, a sua graça, a vida do Senhor, possa inundar sobre nós de tamanha graça, tamanha vida e poder, e que em nome de Jesus o seu amor e a sua graça possa derramar sobre nós da sua vida,
Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Então você, depois que nós encerrarmos, você poderá também cumprimentar a vida desse casal querido, dos seus filhos também que estão aqui conosco. Você não os conhece, abraçá-los e terá esse momento também de termos esse aconchego e levar ele lá para o café. Então não esquece de, quem chegar primeiro já puxa eles lá para o nosso café, para que nós possamos também conversar com eles mais. Amém? Feche seus olhos, meus irmãos. Obrigado, Pai, pela sua graça, obrigado pela sua presença. E nós clamamos mesmo, Espírito Santo de Deus, que em todo o tempo, Jesus, seu amor, a sua graça possa inundar sobre nós da sua vida, e em todo tempo nós possamos encontrar satisfação no Senhor. Guarda os nossos corações e mentes, tudo que fizermos, nosso trabalho, todos os desafios que ainda teremos durante essa semana. Pai, nos ajuda e fica conosco, Pai. Esse é o nosso clamor como seu povo. Nós te adoramos, Jesus, te exaltamos e queremos te render toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão. E que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa graça, esse amor, essa presença gloriosa do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a mim e sobre a sua vida, e nos traga paz, alegria e satisfação no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda a mão por mão que está ao teu lado e declare isso sobre ele. Envolve em seu amor a paz, enxergue o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, nas tarefas comuns e diárias,